amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo pra falar um pouco, dar uma dica de como estudar. Primeiro, eu odeio estudar, eu não gosto de estudar. Eu estudo porque tem que estudar, pra obter conhecimento você precisa estudar. Então assim, não tem pra onde correr, você tem que estudar e pronto, acabou. Por eu não gostar de estudar, eu tive que pegar algumas coisas pra que eu pudesse me adaptar pra conseguir estudar. Então assim, quando eu era obrigada a estudar, até o meu primeiro, segundo ano, quando eu era obrigada a estudar, meus pais me cobravam, eu normalmente não me dedicava 100% e eu não gostava de estudar e eu acabava que nem estudava e eu nem ligava, não tava nem aí. E depois, quando eu repeti de ano, que eu tive que fazer o segundo ano pela segunda vez, eu acabei me dedicando sozinha e meus pais acabaram não mais cobrando nada de mim, eu acabei estudando sozinha. Eu sentia meio que um peso maior nas minhas costas por mim mesma, porque eu queria estudar pra mostrar pra todo mundo que eu conseguia, que eu só repeti de ano por uma falha que pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu queria mostrar que eu era capaz de estudar. Então eu acabei pegando algumas dicas durante esses 2 últimos anos de como estudar. Então a primeira dica que eu tenho pra vocês é: tenha um local próprio pro seu estudo. Eu acho que aquela ideia que os nossos pais tinham, que estudar na mesa da cozinha, na sala de jantar, eu acho que essa ideia não existe mais. Você tem que ter o seu local de estudo, porque senão você vai se dispersar muito. Tipo, muito mesmo. Você vai toda hora ficar com fome, e esse é o Dengo brincando com a bolinha, tá? Toda hora você vai ficar com fome, toda hora você vai ter distração, toda hora você vai ficar entediada, você vai começar a ver as coisas na cozinha, na sala de jantar, e você vai querer fazer outras coisas sem ser estudar. Quando você tem o seu próprio local de estudo, eu não falo isso porque só agora eu fui ter o meu local de estudo depois de anos. Eu tenho 18 anos e só agora eu fui ter o meu local de estudo, que é esse aqui atrás, onde eu tô gravando agora. Mas eu vi o quanto isso tem de diferença quando eu tive a penteadeira, e foi mais ou menos no final do ano passado, e eu consegui ver a diferença que é você ter um local pra você estudar. E pode não ser o seu local só de estudo, pode ser pra outras coisas, mas desde que você não vai se dispersar tanto quanto em outros lugares, como um sofá, na cama e etc. Então essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Tenham um local de estudo. Não precisa ser totalmente chique, totalmente, meu Deus, que local de estudo. Não precisa ser desse jeito. E você consegue fazer de uma forma barata, como eu fiz aqui atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Não hoje, mas eu prometo fazer um vídeo pra vocês. Mas você consegue fazer um local de estudo de uma forma barata, e eu consegui fazer o meu de uma forma barata, e foi um cantinho que eu achei aqui em casa, porque minha casa é muito pequena, então foi um cantinho que eu achei e deu certo. A segunda dica que eu dou é que assim, você tem que ter o seu horário de estudo, o seu plano de estudo. Essa grade aqui atrás, eu ainda não preenchi ela por completo, só tem um horário da minha faculdade, mas eu pretendo preencher ela ainda, pra ter o meu horário de estudo, pra ter o meu horário de pra outras atividades, pra ter o horário pra gravar vídeos, pra editar vídeos. Então eu preciso ainda me organizar quanto a isso, porque eu não sei como vai ficar mais ou menos. Então eu preciso decidir tudo o que eu vou fazer, pelo menos nesse semestre, pra depois conseguir preencher aquilo ali. Então eu aconselho vocês, se você já tem tudo planejado, por exemplo, eu estudo, de tarde eu trabalho, quando eu chego em casa eu não consigo me organizar pra ter um tempo de estudo. Você fazendo uma grade horária, que você conheça os seus horários, que você conheça as coisas que você precisa fazer, você vai conseguir se organizar e muito. E coloca num lugar assim onde você consegue ver aquele horário e ter aquele horário sempre. Tira uma foto no celular, monta pelo computador, tira uma foto tira um print, sabe? Tem formas de você conseguir fazer uma grade horária sozinho. Então essa é a segunda dica que eu dou, porque tem muita gente, principalmente nos grupos do cursinho, tinha muita gente que não conseguia se organizar justamente porque não conseguia organizar o horário de tempo de estudo deles, entendeu? Então eu aconselho vocês a terem uma grade horária em que vocês e só vocês podem construir, porque só vocês sabem os tipos de coisas que vocês precisam fazer por dia e o que você precisa fazer em cada dia
dia específico, por exemplo, sábado e domingo, você não vai pra escola e normalmente as pessoas não trabalham. Então você precisa se organizar da sua forma, da melhor forma que vá ser bom pra você no futuro. A terceira dica que eu dou de estudo, agora voltado pro estudo mesmo, terceira assim, dica, estudo. Então eu vou falar primeiro. Primeira coisa é, se você tem muita dificuldade de gravar as coisas, anote em post-its, normalmente um bloco assim no tamanho da palma da mão. Anote em post-its coisas que você sempre esquece, coisas que você sabe que você não conseguiu decorar. Você coloca nos lugares que você mais fica parado. Por exemplo, você senta pra assistir TV, coloca no seu controle. É sério. Você sabe onde você apaga a luz, o interruptor? Coloca do lado do interruptor. Quando você vai no banheiro, coloca atrás da porta uns 5, uns 20. Quando você for na cozinha comer, coloca na parede do lado da mesa. Se não tiver do lado da mesa, coloca em cima da mesa e explica pra sua mãe primeiro, né? Lógico. E coloca post-it sempre nos lugares onde você fica mais tempo parado. Porque você vai bater o olho e, querendo ou não, seu cérebro vai captar aquilo e ele vai guardar aquelas informações. Mesmo que não pareça, você vai conseguir guardar. Não funciona lógico pra todo mundo, mas pra maioria das pessoas que já fizeram isso, funcionou. Eu não precisei fazer isso, graças a Deus. A segunda opção é uma coisa que funciona comigo, mas eu não sei se vai funcionar com todo mundo. Muita gente tem mania de, quando tá na aula e o professor tá falando, anotar tudo que o professor fala e tudo que tem nos slides ou está na lousa e só aquilo. Para. Se isso não tá funcionando, tá? Para. Chega. Esquece. Anote as coisas, apenas algumas coisas, como se fossem tópicos, e prestem atenção no professor, no que ele está falando. Presta atenção. Só ouve. Isso funcionou comigo e muito. Pra vocês terem noção, isso funcionou comigo, não significa que vai funcionar com você, hein? Olha lá. O ano passado, quando eu tava no terceiro ano e eu não conhecia as matérias ainda, porque no meu segundo ano eu fui muito bem e todo mundo achava que era porque eu tinha repetido de ano. E o ano passado eu continuei indo bem e todo mundo não entendia, porque meus professores vão ficar muito bravos com isso e meus pais também. Eu dormia nas aulas, eu não fazia lição, eu copiava a maioria. Eu nunca colei numa prova, tá? Eu não estudava pras provas, eu não estudava pras provas de recuperação, só quando eu achava que tinha necessidade, aquela necessidade extrema de estudar, só. E eu ia muito bem nas provas. Quando eu estudava, acreditem, quando eu estudava, eu tenho pessoas que estão de prova. Quando eu estudava, eu ia muito mal. Quando eu não estudava, eu ia bem. Por que eu ia bem? Porque eu prestava atenção. Eu simplesmente prestava atenção no que a professora falava, no que o professor falava, e eu ia muito bem. Agora, quando eu estudava, eu sempre ia muito mal. Então eu acabei pegando essa minha tática de estudo. Lógico que eu fazia lição de vez em quando, sim, e fazia as coisas, sim, mas o que mais me dava nota, o que mais funcionava pra mim gravar as coisas era prestar atenção na aula. Isso comigo funcionou bastante. A terceira opção que vocês podem considerar como opção é uma coisa que eu aprendi, na verdade, essa semana, que já tinha havido uma coisa bem parecida, e eu vou explicar uma e depois eu vou explicar outra. A que eu aprendi essa semana é o seguinte: você vai estudar um texto, vamos supor, você vai estudar um texto, você tem que ler o texto. Leia o texto em partes, separa em partes, umas partes menores, assim, que vocês consigam decorar aquilo. Então você separa primeiro em partes, você pega essa parte e lê. Lê uma, duas, 3 vezes, quantas vezes vocês acharem que for preciso. Quando vocês verem que vocês conseguem decorar aquilo, você vai pegar uma folha em branco, jogar esse texto lá longe, tá? E você vai colocar só as coisas que você lembra no papel. Pode ser fora do lugar do que tá o texto, pode ser diferente, pode ser do jeito que você quiser. Só não copie, não pega o texto mais pra nada. Faz isso, vai forçando o cérebro, vai forçando, até você ver que você conseguiu lembrar de tudo aquilo que você acha que você lembrou, tá? Aí você vai voltar no texto e vai comparar o texto que você leu com o texto que você escreveu. Você pode fazer texto, você pode fazer tópico, você pode fazer o que você quiser. Você faz aquilo que você acha que vai ser melhor pro seu desempenho no estudo. Eu normalmente faço texto porque eu consigo
me virar mais com o texto, eu fico muito perdida quando é top. Então eu faço o texto e isso funcionou muito comigo. Por quê? Porque eu consigo lembrar bastante das coisas que eu leio. Normalmente eu lembro, se eu pegar um texto assim, como eu disse, eu separei um texto específico, li aquele texto e eu li eu acho que duas vezes, e eu comecei, como que eu faço? Eu pego, leio o texto, aí eu paro e tento começar a tentar recordar sozinha. Aí eu falo, isso, beleza. Leio de novo e vejo se eu pulei alguma coisa usando a cabeça só. Depois eu vou e falo, opa, isso faltou, vou ler de novo. Aí eu leio de novo, penso de novo, e quando eu vejo que eu consegui colocar todas as coisas na minha cabeça, eu vou e passo pra essa folha. Quando eu passei pra essa folha, eu só pulei um item, um dos mais importantes, mas que assim, eu consegui assimilar o resto e eu consegui entender aquilo. Então funcionou pra mim e eu acho que provavelmente pode ser que funciona pra vocês. Outra opção que vocês têm é copiar as partes importantes do texto. Isso normalmente funciona pra todo mundo. Você pega o marca-texto e marca as partes importantes, só as importantes. Tem gente que fala, isso é importante, isso daqui também, quando você vai ver tá tudo com marca-texto. Não é assim. Você marca só as partes mais importantes mesmo. E quando você terminar, você vai e passa a limpo. Sim, você tem que passar limpo e até hoje não, né? Até um tempo atrás eu nunca tinha entendido o porquê de na minha terceira, quarta série as professoras ficarem, sabe, fazendo a tabuada e repetindo no caderno da tabuada do 1 ao 10, e eu não consegui entender por quê. Depois, né, lógico que eu amadureci mais, eu consegui entender o porquê, que quanto mais você anota, mais você escreve, mais você fica naquilo, mais o seu cérebro decora. Então eu não fazia muita tabuada e até hoje eu sou péssima em tabuada. Então quem fazia bastante tabuada, provavelmente que tá assistindo esse vídeo vai falar, isso é verdade. Porque quanto mais você anota as coisas, mais você vai lembrar daquilo. Então eu aconselho a você fazer isso também. É uma opção que vocês têm de técnica que pode ser que funcione pra vocês de estudo. É uma coisa que pode ajudar também. Agora é uma coisa que pode ajudar, tá? Toda vez que vocês estão em sala ou que vocês estão sozinhos em casa e vocês estão lendo um livro, vocês estão lendo um texto, lendo o que a professora passou na escola no dia, você pode pegar e anotar num post-it, pode anotar no final, na última folha do caderno, num lugar separado, pra você, quando você chegar em casa, pesquisar. Isso vai te ajudar muito, e muito mesmo. Então eu aconselho você que sempre fala, eu vou pesquisar isso quando chegar em casa, e quando você chega em casa você não lembra mais daquela palavra. Eu sou muito assim, eu esqueço muito fácil das coisas. Então, eu sempre, quando eu tenho uma dúvida muito grande sobre aquilo, eu pesquiso e coloco em algum lugar pra quando chegar em casa pesquisar. Outra coisa que pode ser que funcione, se você tem muita dúvida em uma matéria, eu já tive muita dúvida em química e agora eu tô na faculdade, eu tenho muito química. É extremamente importante química no curso que eu faço biomedicina. Então, eu já vi que eu vou provavelmente me ferrar se eu não estudar. Então, eu tenho que dar meus pulos, né? E uma coisa que eu peguei é sempre quando você tiver dúvida, no caso que eu tô dando a dica pra você, sempre quando você tiver dúvida, você vai numa biblioteca da sua escola, numa biblioteca pública, e pega um livro específico daquela matéria. Se você perguntar pro seu professor um livro que ele indica pro tipo de matéria que você tá aprendendo, ele vai te indicar um. Na faculdade, normalmente, eles já indicam diretamente. Na escola, normalmente não é assim, mas se você tá assistindo esse vídeo e você é de escola, pergunta pro seu professor e normalmente ele vai te aconselhar o melhor livro pra você poder estudar em casa. Se o livro não funcionar, e nem o Google também, eu acho meio impossível, mas se esses dois não funcionar, você pode usar o YouTube. Sim, o YouTube. O YouTube me ajudou bastante, muito mesmo, em relação a algumas matérias que eu ficava meio perdida. Então o YouTube me ajudou bastante, muito mesmo. Agora, se você tá na época do colégio ou está estudando pro cursinho, eu tenho 2 sites pra aconselhar vocês, que são, um é gratuito e o outro é pago. Então o gratuito um se chama Khan Academy. Eu não sei vocês, mas eu sou péssima em matemática, sou um desastre, mas eu ia bem em matemática algumas vezes. Então se você não muito ruim, se você for muito ruim também, tá? A Khan Academy é uma boa opção, então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, e no bloco também de informações, eles
tem um site gratuito, é um cara que sabia bastante matemática e ele começou a fazer vídeos pra ajudar os primos dele que morava longe, e ele simplesmente fundou, depois de muitos anos fazendo vídeo pro YouTube, ele fundou essa academia que se chama Khan Academy. A maioria dos vídeos ainda é em inglês, mas tem um site que é em português, que é khanacademy.com.br, e eles são muito bons, cara, eles são muito bons, assim, quem precisa de álgebra e etc, essa parte, a maior parte do site de matemática, da parte de matemática, já está quase que completamente traduzida. Então se você entrar lá e você precisar de alguma coisa e você não entende nada de inglês, você vai pra página que tem português e você vai conseguir achar a maioria das coisas de matemática. Quem faz faculdade também vai achar bastante matéria pra faculdade na Khan Academy. Então é um dos sites, assim, que eu mais aconselho, que foi um site que eu conheci no cursinho que eu fazia na FEA. Outro site que eu conheci também quando eu fazia cursinho na FEA é o Descomplica, que ele já é muito conhecido e é um site, assim, que com certeza eu aconselho as pessoas a usarem. Só que, assim, o Descomplica é um pouquinho puxado, né? Um pouquinho caro. Se eu não me engano, o plano anual tá 160. Então é um gostinho bem amargo, principalmente para as pessoas que não conseguem pagar. Não tem dinheiro para pagar um cursinho. Essa é uma boa opção para você. Eu aconselho bastante você que queira fazer um vestibular, ou que você que tá no ensino médio, ou até mesmo você que tá na faculdade. Eu aconselho esses dois sites, porque se você perdeu bastante matéria e você tá sentindo falta agora na faculdade, eu aconselho muito você voltar e preencher essas lacunas, esses espaços brancos que estão na sua cabeça, porque isso, se você continuar, acabar acarretando e você vai acabar sendo prejudicado no futuro. Então esses dois sites com certeza eu indico, um é gratuito e o outro não é, aí vocês podem ver, assim, os que são melhores pro seu desempenho. Fora isso, tem os vídeos no YouTube também que são de graça. Opção agora de cursinho, porque eu sei que muita gente fica perdido quando tem que fazer cursinho, quando tem que pagar pra fazer cursinho. É meio que desesperador mesmo, porque eu conheço gente que paga mais de R$1.000 de cursinho. Gente, isso é praticamente uma mensalidade de uma faculdade. Então eu acho que, na minha opinião, não vale a pena mais, tá? Existem concursos, não concursos, são tipo cursinhos públicos, não são cursinhos populares, se eu não me engano, esse é o nome. Um deles foi esse que eu fiz lá na FEA da USP, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, porque agora eles acrescentaram contabilidade no nome, né? Lógico que deve ter mais matérias inclusas na faculdade, mas essas são as três principais da FEA. Eu pesquisei cursinhos populares no Google ano passado e quando eu entrei eu já tinha perdido a primeira turma. Esse vídeo vai sair depois que a primeira turma já foi formada, tá? Desculpa, mas a primeira turma é a que todo mundo quer, que é o extensivo, que é o mais puxado, que é das 2 às 5 às 6, de segunda a sexta, e de sábado das 7h30 da manhã até a meio-dia. E se eu não me engano, eles estendem isso de vez em quando, que vai até 6 da tarde, isso num sábado. Então, eu gostei bastante do cursinho da FEA, me ajudou bastante, principalmente na escola. Preencheu algumas lacunas que eu tinha vazias. Eu aprendi bastante, principalmente história. Eu dormia algumas vezes na aula de história, porque ele ficava mais de 50 minutos falando, e aquilo era bem pesado. E às vezes eu dormia, mas na maioria das vezes eu prestava atenção, porque eu sempre gostei muito de história. Então eu aconselho com certeza a FEA da USP pra vocês fazerem. É meio puxado pra quem mora longe, mas com certeza vale a pena. E esse cursinho popular, você paga uma mensalidade de R$300, pelo menos a que eu fiz, que era só de sábado, que era das 7h30 da manhã às 6 da tarde, era R$300, uma mensalidade de R$300. Você pode fazer parcelado pro boleto e você tem direito ao cursinho e tem direito também as apostilas, uma apostila que eles têm, que é mais simples, e tem umas apostilas que você pode pegar também emprestada e depois você pode devolver, que são de outros cursinhos, poliedro, objetivo, e assim vai. Lógico que são de anos anteriores ao que você está fazendo. Fora o da FEA USP tem o Poli. Esse cursinho popular que eu falei, você tem que ter até uma certa renda, você tem que fazer
uma prova e você tem que fazer também um questionário socioeconômico para entrar. Então, se você tem uma renda maior, eu acho que até 3 salários mínimos, vocês entram depois no site. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês verem, porque eu acho que vale a pena, assim, para as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho mais caro. Fora o cursinho da FEA, também tem o cursinho da Poli, que eu não sei direito como funciona, mas eu sei que é na faculdade de engenharia da USP. E também tem o como que chama? Medicina, que fica na faculdade de medicina da USP. Esse cursinho não é novo. Eu fiquei sabendo dele esse ano e uma amiga minha conseguiu passar nele e eu fiquei muito feliz por ela. E ela vai tentar de novo cursinho esse ano e vai tentar vestibular também. E eu fiquei muito feliz por ela, porque querendo ou não, é na faculdade de medicina da USP. Isso já é uma coisa muito grande, é uma coisa que você tem que se dedicar mesmo, tá? Então o cursinho, e é um cursinho popular também. Normalmente esses da USP é para as pessoas que não têm condições de pagarem um cursinho mais caro. E enfim, esse é o meu vídeo de dicas para vocês estudarem e para lugares onde vocês podem pesquisar e estudar. E esses são os lugares que eu aconselho você a estudar para fazer cursinho para vestibular. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aproveitem as dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!